Olá pessoal, tudo bom? Sou o Murilo, sou mestrando no IGC aqui da UFSC. Eu vou passar para vocês uma aulinha bem rápida sobre pesquisa acadêmica, tá ok? Bom, essa aqui é a nossa agenda, falar só um pouquinho da história do banco de dados, tipos de banco de dados, como pesquisar nas bases de dados, né? Como exportar os arquivos da base de dados, pesquisar na base de dados, né? O que é a VPN, como configurar a VPN, né? Gerenciador de alguma coisa sobre gerenciador de referência, os tipos, né? E utilizar o EndNote e o Mendeley, tá ok? Bom, aqui é referente a um timeline das bases de dados, né? Só para vocês terem uma ideia. Na década de 70, 80, todas as pesquisas praticamente eram realizadas em livros, né? Imaginem vocês tendo que fazer uma visão sistemática aí com 50 livros. É um pouco difícil, é complicado, né? Então, a partir da década de 90 aí começou a informatização. Para quem conhece as Barças, né? Então, a Barça ela teve nessa década de 90 ela começou a disponibilizar junto com toda a coleção um CD, que toda a informação da coleção estava naquele CD. Então, começou a facilitar um pouco a pesquisa. E atualmente, né, como vocês já conhecem, a base de dados na internet, né, facilita muito a nossa pesquisa. A gente pode pesquisar em diversas bases, de diversos assuntos e muito rápido, né? Bom, aqui é só uma referência de Hensley, em 2011, que ele fala que as referências, as instruções e a tecnologia caminham juntos, no campo de suporte à pesquisa, né? Independente se você é um pesquisador que está iniciando a carreira acadêmica, né, que é um estudante, ou se é um pesquisador já de alto nível, né, que já está acostumado com pesquisa, as fontes de citação são fundamentais para uma boa pesquisa. Então, quanto melhor for a fonte, quanto mais embasada for a tua pesquisa, mais forte ela vai ser, ok? Bom, questão de tipos de banco de dados. Aqui eu botei uma tabelinha com 3 tipos, tá, gente? Mas existe várias. Ao final desse slide eu vou disponibilizar também esses slides. Tem alguns links, alguns com um link contendo uma lista enorme de bases de dados que eu encontrei no site da Biblioteca de Caxias do Sul, ok? Então aqui é só para mostrar para vocês Scopus, né? Então a base aí, vários resumos na literatura, tem em torno de 23 mil periódicos, 265 milhões de páginas na internet, enfim, é uma base bem robusta. A Web of Science também é uma base multidisciplinar, muito boa também. A BDTD é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, então é uma base que é voltada só a teses e dissertações brasileiras. Então vocês vão encontrar várias teses e dissertações em diversas universidades, ok? Bom, referente como pesquisar uma base de dados, primeiramente, né, tem que ter as palavras-chave que se referem ao tema. Então, quanto mais a proximidade a palavra-chave tiver ao seu tema, mais relevantes vão ser esses artigos, né, os documentos encontrados. O ano de busca, lembrando que no programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui da UFSC, os professores pedem sempre no máximo os últimos 5 anos. Então, uma pesquisa, né, ser forte, então tem que ser no máximo 5 anos atrás. Quanto mais atual, melhor vai ser. Então, saber os tipos de documentos que vocês procuram, se são artigos, se são short papers, se são capítulos de livros, se são livros, né? Então, isso aí é tudo interessante vocês terem conhecimento no que vocês vão utilizar para busca, né? Para poder fechar mais a busca e ter um resultado mais consistente. A questão de utilizar os operadores booleanos, todos os bancos de dados contidos na web, Scopus, Web of Science, ProQuest, várias outras utilizam por padrão esses 3 operadores, né? AND, OR ou NOT. O AND então é a junção de 2 palavras-chave, né? O OR seria, você vai dizer, pode ser a palavra-chave A ou a palavra-chave B. O NOT, então ele vai dizer assim, ó, minha palavra-chave, eu procuro documentos com a palavra-chave A, mas que não contenham a palavra-chave B, tá ok? A questão da utilização de caracteres especiais na busca, e como exemplo ali de
e o símbolo do dólar, agora fugiu o nome desse símbolo. A ideia dele é recuperar documentos que contenham as demais palavras. Então, nutri, exemplo, ele, né, usou aquele cifrão, veio nutricionista, nutricionistas, nutrição, nutricionais, nutriton, nutrition, enfim, vem várias palavras contendo aquele conjunto de letras, né, atrás do cifrão. A questão do interrogação, se tiver uma dúvida na grafia da palavra, tu pode colocar, exemplo, quer utilizar a palavra nutrição em inglês, tu sabe que é nutri, esse nutriton, gente, perdoe, mas meu inglês não é muito bom, tá? Vocês podem utilizar esse interrogação entre as palavras, ele procura a palavra que mais se adequa a que tu está pretendendo procurar. E o asterisco, ele diz para procurar a palavra também no plural, não só no singular, ok? Como exportar os arquivos das bases, tá? Então, o propósito de exportar os arquivos a ideia é utilizar os gerenciadores de referências, buscar, e no caso do EndNote, é um gerenciador de referência, a gente vai ver depois, ele tem a opção de buscar os PDF disponíveis na web. Então, vocês podem fazer exportar, né, um conjunto aí de uns 200 documentos. Em vez de vocês procurarem um por um qual que tem disponível, qual que não tem disponível, o EndNote, por exemplo, ele consegue identificar automaticamente quais desses documentos, desses artigos, esses documentos que vocês procuraram na base, tem um PDF disponível para leitura, tá, ok? Então qualquer base de dados pode exportar. Até agora eu não pude perceber, não vi nenhuma base de dados que não contenha a opção exportar. E é interessante vocês observarem sempre a extensão do arquivo a ser exportado. Por quê? No caso do EndNote, vocês têm que determinar qual é o arquivo que vai ser importado. Então, exemplo, a Scopus, a ProQuest, né, a i3E, a Emerald, eles exportam a extensão .ris. Então, lá no EndNote, quando vocês forem importar, vocês vão escolher o arquivo e vão dizer a extensão é RIS. Aí ele vai poder importar. Vocês vão ver depois na prática, eu fiz alguns vídeos de como utilizar o EndNote, importar, vocês vão ficar bem claro essa percepção, ok? Bom, esse Vamos Pesquisar tem um link aqui da BU, né? Então, são algumas bases que a BU tem ali que ela concentrou para facilitar a vida de vocês, tá, ok? Eu vou colocar junto aqui na tela do vídeo, vocês vão perceber alguns balãozinhos ao redor do Vamos Pesquisar, alguns vídeos que eu fiz utilizando a pesquisa com a base de dados Scopus, ProQuest e i3E, tá, ok? Vocês vão ver que é bem tranquilo e bem fácil, mas se atentando a essa situação, esse slide, né? Então, palavra-chave vocês têm que ter referente ao tema de vocês, porque quanto mais forte for a palavra-chave, mais relevante vai ser a pesquisa, mais fácil vai ser a pesquisa também. Cuidar os últimos 5 anos de busca, né? Priorizar as mais atuais. Claro que tem muitas referências antigas que são base conceitual, né? Então não tem como deixar de fora, né? E ver o tipo de documento, a questão dos operadores e tudo mais, tá, ok? Bom, continuando então, só para falar um pouquinho da VPN para todo mundo entender. Muito se fala da VPN, mas pouco se entende, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a VPN então é uma forma de um acesso remoto seguro e confiável que abre um canal de comunicação entre a UFSC e vocês na casa de vocês, onde vocês, mesmo estando em casa, para o sistema, para a base de dados, ela entende que vocês estão na UFSC, utilizando a rede da UFSC, tá, ok? Então a VPN ela não serve só também para essa ideia de acesso à base de dados, na biblioteca e tudo mais. Ele serve para compartilhamento de arquivo, ter acesso às impressoras, tudo remotamente, tá, ok? Até onde eu conheço, até onde eu tenho conhecimento, né, a VPN que a gente usa na UFSC é voltada mesmo à questão de procura na base de dados, né, busca de base de dados, tá, ok? Bom, aqui eu criei 3 vídeos de como configurar então o VPN. Vai ter os balãozinhos aí de cada vídeo, que vocês podem clicar para quem está iniciando a carreira acadêmica e
ingresso da UFSC, né? Nunca ouviu falar de VPN, não sabe nem como se configura. Eu espero que esses vídeos, né, todo esse material que eu estou criando e estou construindo, seja de grande ajuda a todos, né, que estão iniciando a carreira acadêmica, ok? Bom, falando um pouquinho dos gerenciadores de referência, temos aqui o JabRef, Zotero, Mendeley e o EndNote, tá, ok? Todos quatro, tem outros, tá, gente? Eu só foquei em quatro, foi os quatro que eu pude trabalhar e conhecer um pouquinho. Todos eles são muito bons, né? Vai muito da ideia de o que eu quero para mim, o que vai me ser mais confortável trabalhar, tá bem? Eu já digo que o EndNote ele é o mais utilizado porque ele tem aquela opção de procurar os PDFs disponíveis, que os outros três eu não encontrei isso, ok? E também a opção de procurar duplicado, referências duplicadas. O Mendeley, se não me engano, também faz isso, de olhar a referência duplicada, mas não de encontrar os PDFs, tá bem? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada gerenciador. Então o Mendeley, ele tem a possibilidade de trabalhar com biblioteca em nuvem, né? Então vocês podem, tudo que é feito no computador de vocês é sincronizado na conta Mendeley. Então caso um dia vir a acontecer de perder o computador, de algum problema, vocês não perdem a sua organização de referências, né? Porque está salvo na nuvem. Ele tem um espaço para a área de compartilhamento de referências. Então se no Mendeley Web nós somos amigos, eu posso compartilhar com você um artigo, um documento através dessa área de compartilhamento de referências, né? Ele tem integração com Word, então você pode citar no Word utilizando o Mendeley. Como é que funciona isso? Você vai escrever um texto, vai referenciar, você vai abrir uma opçãozinha do Mendeley, que quando você instala ele na sua máquina, ele instala também um plugin no Word. Lá você consegue dizer qual é o artigo e citar o autor, citar a bibliografia, tudo na norma da BNT. Muito fácil, muito tranquilo. Depois eu vou criar um vídeo também explicando isso, vocês vão ver que é muito interessante. Ele tem a opção de feeds e notícias, então quando você cria uma conta no Mendeley, você diz a área de interesse, né? Nessa área de interesse, então ele já vai trazendo para vocês as últimas publicações, as mais citadas, para vocês tomarem conhecimento, né? Então vocês podem também criar no Mendeley Web, né? Criar grupos específicos. Então você pode criar um grupo da UFSC, pode criar um grupo de estudo de pesquisa. Então ali vocês adicionam pessoas, né? Fazer uma rede social, digamos assim, de pesquisa. Você pode fazer o cadastro de referências manualmente. Então você não precisa ficar só importando a base de dados, mas de repente você encontra uma situação do Mendeley, um documento, um artigo interessante no Google mesmo, no Google Escolar, você pode cadastrar manualmente ou até exportar para o próprio Mendeley, se eu não me engano ele tem essa opção, tá bem? Alguns bancos de dados apresentam a opção de exportar diretamente no Mendeley, como é o caso da Scopus, tá ok? Vocês vão observar no vídeo que eu fiz também que fala sobre a Scopus, tá bem? O detalhe da Mendeley, tá gente, é que ele tem um limite de storage na nuvem. Então o limite de storage da biblioteca em nuvem da Mendeley é 2 GB, o espaço de compartilhamento é 100 MB. Caso alguém queira, né, fazer o upgrade desse storage, então ele trabalha de duas maneiras, aqui eu coloquei só como time, né? Mas ele tem a opção de uma conta individual, que você vai pagar aí uns $40, $45 mês, ou opção de time, né? Então com 10 colaboradores o time vai poder utilizar aí um tamanho ilimitado, ou pagando $67 por mês, ou um time menor de 5 colaboradores pagando $44 o time, tá? Não é por pessoa. Bom, outro gerenciador, o Zotero, ele sincroniza também em nuvem, ele importa do Scopus e do EndNote, ele tem integração com Word também, ele tem um cadastro de referências, ele tem plugins para navegadores, né? Então você pode importar direto para o Zotero do Google Escolar, por exemplo. Só que o diferencial dele, tá? É o seguinte, é o preço e o espaço. Por quê? O espaço do Mendeley é 300 MB. Perdão, do Zotero é 300 MB. O do Mendeley já é 2 GB. O usuário é um usuário por grupo, para todo o grupo. Então, se você quer criar uma área de compartilhamento de referências, você vai ter que disponibilizar esse usuário para todo o seu grupo de pesquisa, por exemplo, uma ideia, né?
Só que o diferencial dele é o preço, que você tem uma storage limitada pagando $120 o ano. Né? A diferença, o Mendeley é por mês. O JabRef, por outro lado, ele é 100% free, ele é um projeto open source. Questão para trabalhar em nuvem, né? Ele trabalha com servidores MySQL. Então você pode montar o seu servidor, fazer toda a configuração e cadastrar e fazer essa sincronizar com o servidor e deixar tudo nesse servidor de vocês. Aí também tem integração, ele importa, ele organiza por grupos, enfim. Vocês podem observar que todos os gerenciadores de referência ele tem uma essência básica que é importar e organizar as referências e ter integração com o Word, tá ok? O que vai diferenciar são esses detalhes, né? De ter rede social, ter armazenamento em nuvem, ser 100% livre, né? E no caso do EndNote é aquela história, né? Importa automaticamente os PDFs, que é uma baita mão na roda. Ele integra também, ele cadastra, enfim, ele faz tudo o que os outros fazem, né? A diferença é que ele é um pouquinho mais caro, digamos assim. O preço dele é $249 o software, então você vai adquirir de uma vez e deu. Ele também possui a versão da web, eu não cheguei a ver como é que funciona a opção da web, tá? Então eu sei que ele sincroniza com a web, ele tem essa opção que eu já vi na ferramenta do EndNote, ali no software do EndNote, só que eu não usei, não sei como ele se comporta, então não sei se tem limite, não sei como é que funciona, tá bem? Aqui é um quadro comparativo das 4 ferramentas, então o JabRef é free, o EndNote o preço dele é $249, o Mendeley ele é free, mas caso vocês queiram aumentar a storage acima de 2 GB é pago. E o Zotero é a mesma coisa, é free, mas caso queiram aumentar a storage acima de 300 MB também vocês pagam, tá bem? Questão dos recursos, diferenças, né? Habilidade que eu coloquei referente à habilidade de quem vai utilizar a ferramenta. Eu digo, o JabRef é o que mais exige uma habilidade média alta e ter um conhecimento um pouco mais profundo para te usar bem a ferramenta, ter um conhecimento um pouquinho mais detalhado de TI. Questão do sistema operacional que dá o suporte, né, ao software. Então, todos eles têm suporte ao Windows, Mac, Linux, com exceção do EndNote, tá bem? Que é referente ao idioma, né? Então, o JabRef e o Zotero tem no idioma brasileiro, os outros dois somente em inglês. E a questão da importação são tipos de arquivos que eles importam. Vocês podem ver que o padrão ali, RIS, XML, BibTeX, RDF, todos eles importam, né? Praticamente. Bom, esses aqui são os materiaizinhos auxiliares que eu coloquei aqui. Então tem um tutorial do Mendeley, tem 2 tutoriais do Mendeley como utilizar. O Zotero eu vou estar criando uma videoaula sobre o Zotero. Já tem uma videoaula sobre o JabRef, bem simples, né? Só mais um overview como usar a ferramenta. Eu vou já criei, né, uma videoaula sobre o EndNote. Aqui tem também um artigo que fala sobre os comparativos de gerenciadores de referência, e ali, né, o último, a lista de banco de dados para pesquisa, a lista que tem na biblioteca de Caxias do Sul, eu estou compartilhando com vocês aí, né, para a gente poder, vocês poderem ir pesquisando, ok? Bom, aqui são algumas referências, eu agradeço a atenção de todos, se puder curtir a página, e muito obrigado, até a próxima.